Olá a todos, vamos que vamos, continuando nosso conteúdo aqui, tentando mostrar uma origem ou várias origens ou os caminhos pelos quais se formaram essa mística, essa crença, esse mito Zé Pilintra, né? Continuamos aqui mais um conteúdo, genealogia da malandragem, módulo 4. Agora vamos abordar os reinos da Jurema. Basicamente, o que são os reinos da Jurema? Seriam diversos planos espirituais. A gente sempre vê, quando a gente se propõe a estudar a espiritualidade num espectro mais amplo, a gente vai ver que existem diversos, até no espiritismo, né, quando você vai ler Pentateuco Kardecista, você vai ver a pluralidade de mundos. Você tem esse conceito de que existem diversas moradas, diversos mundos. Catolicismo também tem isso na Bíblia, né? Mas no espiritismo você tem diversos mundos, cada mundo tem uma composição e cada mundo ali tem uma vibração, né? Tem espíritos mais elevados, mais atrasados. Então, em linhas gerais, em ideias gerais, esses reinos da Jurema seriam a, a pluralidade de mundos e territórios espirituais. Então, qual são os objetivos? Qual que é o objetivo desse módulo de hoje aqui? Apresentar uma visão sobre os reinos da Jurema. Então, introdução, desenvolvimento, noções preliminares, morada dos espíritos, reino da Jurema, breve conclusão. Os mestres, como espíritos desencarnados, utilizam de seu conhecimento ancestral para exercer influência no plano físico, esse que nós estamos aqui agora. Desse princípio elemental, compreenderemos que eles habitam algum lugar no universo onde encontram elementos e suporte para que sua atividade seja realizada com êxito. O que isso quer dizer? Esse camarada que vem aqui, incorpora alguém e faz a caridade, ele não vem do limbo, ele não vem do nada, ele não vem do vácuo. Ele tem algum lugar, ele tem algum local onde seria aí a sua morada natural e de onde ele tira força, energia, fluido vital, fluido energético para poder prestar a sua caridade. Né? Basicamente é isso aí. Então, dentro do entendimento doutrinário, alguns escritores subdividem o catimbó em 3 planos de percepção. Então, a gente já falou aqui em conteúdos anteriores desse módulo de catimbó e também no conteúdo umbandista, que não existe unidade doutrinária. Não existe unidade doutrinária no catimbó, não existe unidade doutrinária na Umbanda. Então você vai ver alguns segmentos com determinada crença e outros segmentos com uma crença completamente diversa. Então não existe unidade doutrinária. Por isso que eu escrevi ali que alguns escritores subdividem o catimbó em 3 planos, porque não existe unanimidade. Né? Então são 3 planos de percepção a serem compreendidos. O plano astral, né, que seria o plano mítico, o plano encantado, né, que é o plano espiritual, esse que a gente trata aqui. O plano simbólico, que estaria aí na estrutura do próprio culto. O que é o plano simbólico? É tudo que está que abrange a cultura do catimbó. Então, cantigas, objetos de culto, literatura, vestimentas, né, e etc. E o plano físico, que é esse que vocês já entendem, né? Que é o plano das sensações, onde a gente vive, onde a gente sente as coisas, onde a gente tem alegria, tem tristeza, etc. Então, esses 3 planos seriam os locais do nosso mundo que, por suas características particulares, seriam considerados encantados, né? Então, todos esses planos aí teriam, a nível espiritual, uma quantidade de poder, de energia a ser transmitida para os seres encarnados. Dessa forma, os reinos da Jurema
seriam entendidos como diferentes planos espirituais. Como já especificado, no catimbó existe uma diversidade de interpretações, é o que eu falei, né? O catimbó, assim como a Umbanda, existe unidade e diversidade, diferenças de interpretações, diferenças de prática no culto, né? E essa diferença de prática no culto, elas não estão passíveis de julgamentos. Não estão, porque a própria diversidade do culto permite isso. Uma pessoa que vê uma prática diferente da sua casa e vem escrever besteira na internet, críticas, para mim não faz sentido, de maneira nenhuma. Quando para mim uma crítica vai fazer sentido? Quando aquela prática religiosa estiver fazendo um mal para alguém, estiver atrasando a vida de alguém, estiver disseminando práticas negativas. Aí, para mim, são condenáveis e passíveis de críticas que eu vejo em aplicativos de vídeos curtos com relação a práticas diferentes da sua. Ah, o cara ele tem um elemento que é diferente do seu, eu vejo o vídeo, né, fazendo escárnio e chacota, e, cara, isso para mim é completamente condenável. Se aquele terreiro tem uma prática que é diferente do seu terreiro, mas aquela prática é uma prática do bem, é uma prática que ajuda as pessoas, que tá abrindo caminho, tá ajudando a iluminar pessoas, mano, é o que é, mano. No conteúdo de Umbanda, quando a gente fala do sentido, significado de religião, é o que? Religare, é você retornar à sua fonte divina. Então, tudo que for positivo, do bem, que te ajude a se religar com a sua origem divina, é válido. Então, determinadas críticas não fazem o menor sentido. Beleza? Alguns afirmam que 5 são os gênios da Jurema, outros que são 7. E ainda tem escrituras que falam que são 12 os gênios da Jurema, né? Cada um deles possuindo características próprias e que estão diretamente ligadas às entidades que lá habitam. Ao fazer uma exposição oral aos seus discípulos sobre o pós-vida, Jesus, aqui a gente já está fazendo um grau comparativo, né, entre as religiões, para você ver que isso não é só do catimbó. Então Jesus traz a seguinte afirmativa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, na próprio conceito cristão, a gente sabe que existem várias moradas no reino de Deus, no reino universal de Deus, no reino transcendental de Deus, espiritual de Deus. Ok? Então a gente está tentando fazer um paralelo para mostrar que essa crença de diversos planos, embora seja interpretada de outra forma no catolicismo, não é uma coisa só do catimbó, do espiritismo, da Umbanda, beleza? Então no pensamento espiritualista, o plano espiritual é uma realidade extrafísica, né? Fora da matéria, onde os diversos espíritos se encontram, trocam experiências e tomam consciência de sua real natureza. Quem já teve a curiosidade e já parou para se debruçar sobre romances espíritas, vai ver que existem diversos relatos em livros espíritas sobre colônias espirituais, hospitais espirituais, onde o pessoal recobra sua consciência, onde eles conseguem contemplar toda a sua vivência e aquilo que eles fizeram na existência anterior e o que eles têm que resgatar, e eles trocam, aprendem coisas, ensinam coisas. Então, quem já viu aquele livro Nosso Lado, Chico Xavier, vai entender um pouco disso que eu estou falando. Tá? Então, no catimbó não é diferente. Tá? Eles também têm essa visão de pluralidade, né, de mundos espirituais. Cada mundo desse vai ter um mestre juremeiro, uma comunidade de mestres habitando, trabalhando e emanando energia para o nosso plano material.
ok? Então essa visão é compartilhada em diversas tradições, igual eu falei, né? Espiritismo, Teosofia, Rosa Cruz, o catolicismo, como eu citei anteriormente ali de Jesus falando das diversas moradas. No Livro dos Espíritos encontramos o seguinte, né, na questão número 55, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem o seguinte: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Isso aí, cara, é. Qualquer um que tem o um mínimo conhecimento de espiritualidade vai saber que nem de longe a gente está né, na ponta de bondade, perfeição e inteligência. No universo, o tamanho do universo, nunca. Nunca. Quem tem conhecimento mínimo espiritualista vai saber disso aí. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter os seres racionais. Tem gente que acha que só aqui tem vida inteligente, mas não é. Eu não acredito nisso, embora eu não tenha provas contundentes, né? Só o que eu leio a nível espiritualista, não só do espiritismo, como de outras manifestações religiosas, que eu leio bastante coisa de outras manifestações religiosas, mas eu acredito que não tem como o tamanho do universo nós sermos os únicos seres inteligentes e pela quantidade de besteira que a gente faz, nós sermos os mais inteligentes, sem condições, né, gente? Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Nunca isso aí. Na teosofia, o mundo espiritual ou plano astral é conhecido o mundo dos desejos, que seria um plano de existência intermediário entre o mundo físico e o mundo mental. As entidades que aqui vivem, de acordo com o pensamento teosófico, podem mudar seu aspecto simplesmente pensando em dada forma. É aquilo que a gente chama no espiritismo, no espiritualismo, na Umbanda também, né? Que já existe esse conhecimento na Umbanda também, de roupagem fluídica, né? Que existe aquele conhecimento que nem todo preto velho foi preto ou velho, porque o espírito tem essa capacidade de transmutação, de mudar sua forma, e em diversos romances mediúnicos, né, como Guardião da Meia-Noite, Tambores de Angola, a gente vai ver essa transmutação do espírito para atender determinada finalidade. Seria aqui o reino das emoções e desejos, onde eles são sentidos sem o filtro amortecedor do corpo físico. Então, no entendimento da Rosa Cruz, que é também uma manifestação religiosa, teológica, filosófica, etc., o plano espiritual seria uma dimensão cósmica, situada entre o plano físico e o mundo do pensamento. O mundo do pensamento, de acordo com algumas crenças, é o mundo real, né? Porque o pensamento ele cria, ele constrói, ele emana, ele seria o mundo real, né? Seria esse o local para onde o ser encarnado iria imediatamente após a morte do corpo físico. Então seria um plano de transição, né? Plano material, né? Plano físico, plano espiritual, que seria um plano de transição, e o plano mental, que seria o plano superior. Isso em algumas crenças, né? Não é unanimidade. Vamos falar um pouco agora do gênio da Jurema. Então, cresce na doutrina do Catimbó. Quando eu falo doutrina do Catimbó, não entendam como unidade doutrinária, deixo claro isso aqui, que os mestres habitam reinos, né, no infinito. Neles, né, nesses reinos, nesses reinados, as cidades, florestas, serras, é o que a gente normalmente vê em romances espíritas. São mundos completos, construídos em uma natureza mais sutil. Tá bugando aqui? O que está acontecendo? Calma aí. Bugou. Vou editar não, sorry. É...
é aquilo que a gente vê, continuando, nos romances espíritas. É aquilo que a gente vê nos romances espíritas. Mundos de matéria sutil constituída, construídos para amparo dos espíritos desencarnados. Então percebam que o entendimento, em linhas gerais, é o mesmo. Muda-se a interpretação, mas o conteúdo em sua base, em seu âmago, é o mesmo. É o mesmo conceito, né? Eu estou falando desde o início desse conteúdo. Pluralidade de mundos espirituais. Onde os mestres fixam morada e aos quais se ligam em virtude de suas características individuais. Então, cada mestre vai se ligar a um mundo de acordo com o seu tipo de trabalho, de acordo com a sua condição energética, ok? Levando-se em consideração na forma como atuam no plano dos encarnados, ou como trabalham energeticamente, é o que eu falei. Aí eu vou trazer agora para vocês uma visão de um mestre juremeiro. Esse conteúdo aqui vocês acham na internet, beleza? Juremeiro Marcelo de Natal nos traz uma subdivisão em 12 reinos da Jurema. 12. Esse bugzão que deu aí e que eu não vou editar. Ok? 12. Lembra que eu falei que uns falam 5, outros falam 7 e outros falam 12? Então eu trouxe de 12. Aí não tem briga, né? Nem 5, nem 7, 12. Jogo para cima. Lembrando que, como eu falei, não existe unidade doutrinária. Essa é uma das visões. Uma das. Quer dizer que é a certa? Não. Porque é uma das visões. Você vai ter mestre de Catimbó, terreiro de Catimbó, com a seu fundamento doutrinário, entendendo que tem 5 reinos da Jurema só. Quer dizer que aquele terreiro, aquela agremiação está trabalhando errado? Não. É a visão deles. Lembra de unidade e diversidade doutrinária. Valeu? Então, de acordo com Marcelo, primeiro reino da Jurema, é o reino do Juremar. Então, esse reino pertence aos primeiros catimbozeiros, os mais antigos, né? O pessoal que formou a tradição catimbozeira. Os que iniciaram o culto. Faz parte deste reino os caiporas, curupiras, mestres curandeiros, casamenteiros e mestras parteiras. Mestras, sim, mestras. Praticam magia imitativa e simpática. Há muitos caboclos com poucas características de índios, mas que entendem muito de remédios do mato. Este reino é governado por Tupã. Lembrando que Tupã, na tradição indígena, seria o Deus, né? O Deus único, né? Que na mesa é chamado de Rei Tanaruê. Não acosta porque é como se fosse o nome de Deus chamado pelos índios, ó, o que eu falei. Toda a falange de Tupinambá, segundo ele, vem através deste reino. Os mestres Inácio de Oliveira, Roldão de Oliveira e Maria do Arcais são os que estão à frente das cidades. Este reino tem a função de melhorar a vida das pessoas, trazendo prosperidade, inteligência e despertar a ciência dos discípulos. Na árvore da Jurema, este reino está na semente. Então, o primeiro reino da Jurema, que seria o reino do Juremar, seria o reino raiz, né? A semente da tradição catimbozeira. Olha quem está aqui, Maria do Arcais. Vai pesquisar quem é Maria do Arcais, né? Roldão de Oliveira, Inácio de Oliveira, são mestres juremeiros bastante antigos e de muita respeitabilidade dentro da comunidade catimbozeira. Entende? Segundo o reino da Jurema, de acordo com Marcelo, reino do Vajucá. Esse é um reino de muitos mestres que viveram, segundo ele, Marcelo,
no Rio Grande do Norte e redondezas. Lembrando que a tradição catimbozeira, tradição dos mestres, tem sua origem no Nordeste brasileiro, ok? Nordeste e Norte, mais Nordeste do que Norte. Há muitos caboclos e pretos velhos neste reino. Diz-se que o Vajucá está dividido em duas partes, uma tomada por florestas com muitas tribos de índios brabos e a outra metade é constituída por caatinga, tipo de vegetação, tá? Este reino está sob a direção do rei Heron, que é o rei dono de todas as doenças e se apresenta como um grande chapéu de palha, adornado com uma franja de ágave desfiada, indo até quase a cintura. O reino de Vajucá é constituído por mestres que trabalham com plantas e a própria terra, seriam aí mestres herveiros. Sabem fazer remédios com argila e ervas torradas, sendo também exímios preparadores de misturas para o cachimbo, fumo, né, usadas em diversos atendimentos espirituais. Lembrando que o fumo no cachimbo funciona como um defumador individual. Mestre Carlos, João da Mata, Mestra Faustina são os representantes das cidades desse reino. As cidades desse reino, Vajucá, são Aldeia Vajucá, Aldeia Mata Virgem e Aldeia Arruda. Então percebam que dentro do próprio reino existem subdivisões em áreas. Seria como se fosse o reino como se fosse uma cidade e essas cidades aqui como se fossem bairros, né? Terceiro reino é Tanema. Então é interessante falar sobre este reino, corrigindo a pronúncia que algumas pessoas, ao falar ou ao cantar sobre este reinado, erroneamente o chamam de Panema. Panema é um mal súbito, uma doença parecida com o banzo dos negros, um tipo de depressão causada por encantamento com o objetivo de fazer o atingido definhar. Eu trabalhei um pouco na Amazônia, quando a gente fala de banzo, banzeiro, lá na Amazônia é tipo aquele balançadas, é como se fosse uma onda, né? São as ondas, então quando se fala banzo é porque fica meio grog, meio, né? Tanem é um reino de transformação e equilíbrio, um reino onde as coisas e pessoas passam e se transmutam, um reino de renovação. Então, um reino de transmutação, né? Na Umbanda aí seria associado aí a Oxumaré. Neste reinado encontraremos muitos curandeiros, ciganos, pajés e outros entes que trabalham e cuidam de ervas e animais. Nessa parte de transmutação, né? De sentimentos e possibilidades, caminhos. A pessoa ela tá com uma energia muito negativa porque ela teve um término ou porque alguém fez muito mal para ela. Então, esses mestres, esses espíritos que vêm desse reino, são aqueles que vão trabalhar nesse processo de cura, né, de transmutação, de transformar aquela energia negativa numa energia positiva. Quarto reino é o reino Angico. Então, Angico, além de ser o nome deste reinado, também é o nome de uma árvore, muito importante no nosso culto, que leva o mesmo nome desse reino. Esse reinado traz o poder de proteção, de fechar do corpo e do espírito para males do mundo. Neste local, vários espíritos que se destacaram pela manipulação dos poderes encantados das águas e de feitiços ligados à alma feminina, tais como Mestra Aninha, Mestra Joana, Pé de Chita, Cibambe, etc. Então, nesse reino angico aqui, a gente vê alguns elementos que merecem ser destacados. Então, primeiro, proteção, fechar de corpo e do espírito. Então, você já vê que esse reino aqui ele trabalha diretamente contra a manifestação de energia negativa, né? Proteção contra energia negativa, contra trabalhos de energia negativa. Em seguida, ele já deixa claro aqui que manipulação dos poderes das águas. Então a gente sabe que a água é condutor de energia e na nossa crença umbandista, espiritualista, a água ela trabalha com esse processo de descarrego. Então você tem proteção contra trabalho de energia negativa, descarrego e num terceiro momento aqui ele deixa claro que feitiços ligados à alma feminina.
né? Então, são três elementos que merecem destaque. E ele coloca aqui três mestras que trabalham diretamente relacionados a essa causa aí, né? Quinto reino, o reino do Tigre. Então, nesse local aí estão alocados os índios que foram massacrados, os feiticeiros que foram condenados e torturados por serem bruxos, magos, negros, cabalistas, etc. Este é o reino da guerra e do conflito. Dele é que é retirada a força para trabalhos de fumaças da esquerda, que são rituais onde são evocados o poder de aniquilação impregnado neste reino para diluir situações indigestas ou aparentemente intransponíveis em nossa vida. Então esse reino do tigre aí, ele pode ser complementado aí com um reino anterior, mas você vê que as características dele são todas voltadas para proteção, quebra de feitiço, quebra de demanda. Basicamente é isso aí. Situações difíceis, situações que você precisa de uma energia a mais, de uma carga energética, né, de maior intensidade, para você poder transpor. Então, basicamente, o reino do tigre, se você fosse fazer um comparativo com a Umbanda, seria um reino de Exu, uma linha de esquerda. Reino do Bom Florá, é parecido com o reino de Itanema, onde estão se transformando as energias. O reino do Bom Florá é um local onde já estão estabelecidos os vínculos ecoexistenciais com seres animais, vegetais e humanos. É a morada dos antigos pajés e mestres raizeiros. Estes reinos é repleto de entes iluminados, onde a maioria dos mestres que trabalham ligados a este lugar, dedicados em trabalhar com magias curativas. Então você vai ver que esse aqui é um reino voltado mais para parte fazendo um paralelo, né? Continuando os paralelos, diversos paralelos, com a linha do Oriente na Umbanda, né? Cura espiritual, cirurgias espirituais, processos curativos, tanto processos curativos da matéria, né, do corpo físico, quanto processos curativos da parte mental, doenças da mente, ansiedade, depressão e etc. Sétimo reino é o reino Urubá. Este reino é um reino marcado pela influência da cultura negra, né, dentro do culto da Jurema Sagrada. Nesse lugar encontraremos vários quilombos mistos de negros, índios e brancos foragidos. Nas terras deste domínio estabelecidos muitos voduns e pretos velhos, além do predomínio de negros de origem Efon, né, Jeje. Então seria um reino onde as práticas doutrinárias de matriz africana estariam bem presentes, né? E toda essa parte de os espíritos que criam um vínculo com esse reino seriam espíritos que trabalhariam no plano material voltados para essa área de matriz africana. Então, teoricamente, dentro desse reino você vai ver espíritos trabalhando para diversas vertentes dentro do catimbó. Então podem trabalhar para cura, porque na matriz africana você vai ver vários negros que tinham conhecimento de erva, de planta, de chás. Podem trabalhar para demanda, porque você vai ver dentro da matriz africana diversos negros ex-escravos ou negros escravizados que tinham esse conhecimento de fazer trabalhos, rezas, orações para quebrar demandas. Então aqui você vai ter diversos espíritos, indivíduos que têm conhecimento para atuar de acordo com os fundamentos doutrinários de matriz africana. Oitavo reino é o reino Sete Covas de Salomão. Então nesse lugar, notem que essa definição de reinos da Jurema, né, do Marcelo, você vai ver que tem um sincretismo muito grande, você vai ver raízes indígenas, africanistas, católicas, né? A mescla cultural barra religiosa é muito grande. Neste lugar está o berço da ciência profética e mística da Jurema.
Nele moram os espíritos que são pilares das ciências ocultas. Né? Porque quando a gente fala de Salomão, a gente fala de conhecimento milenar, né, cara? Você fala de cabala, você fala de aquele conhecimento judaico-cristão, que se você parar de olhar com preconceito, você vai ver que é um poço de conhecimento, né? E por ele passam povos de mistério para buscar sabedoria para suas jornadas. Dentre eles o povo cigano, entre outros. É um reino de muitos mistérios, onde se trabalham com ladainhas, em silêncio ou cantando. Sua localização muda de 12 em 12 horas. É muito curioso isso aí, né? Portanto, só catimbozeiros de muita ciência conseguem contato para trabalhar com os mestres e as energias deste lugar bendito. Então, seria um lugar de muito conhecimento espiritual, seria um lugar onde os espíritos trabalhariam, teoricamente, né, pelo que a gente fez, de uma forma mais serena, não tendo que trabalhar ativamente com baforada ou receitando banho, porque você vê aqui, ó, ladainha, silêncio ou cantando. Então, é aquilo que a gente vê em agremiações mais católicas, mais... Até porque o catimbó também bebeu dessa fonte, né? Nono reino é o reino do Rio Verde. Esse reino é uma ilha de matas densas e virgens, pois na verdade suas cidades encantadas estão debaixo das águas. Reino onde é soberano o poderio feminino e de morada de encantados como botos, marinheiros, caravelas, sereias, ondinas, etc. O reino do Rio Verde é composto por 3 aldeias, que são a aldeia do Rio Verde, a aldeia do Riacho Bonito e a aldeia das Ondinas. Apesar dessas aldeias serem submersas, existe uma ilha no meio do reino, cheia de muitos rios e florestas, onde muitos índios e caboclos vão buscar força e ciência. Caboclo Rio Verde, Caboclo Rio Negro, Caboclo Maresia e tantos outros são oriundos daí. Este reino é o que purifica as almas e é representado por uma pena, por ser de sabedoria e evolução. O reino do Rio Verde não tem rei, tem rainha. Foi falado que é um reino onde predomina a energia feminina, né? Rainha Aurora, mãe de princesinha Flora, do príncipe Rio Verde, do príncipe Boço Jara, do príncipe Rio Negro e do príncipe Maresia. Rainha Aurora se casou com o príncipe Fleximar e teve com ela 2 rios, né? 2 filhos, né? Rio Verde e Rio Negro, que eram gêmeos e acabaram por ordem do rei Tanaruê, gerando o príncipe Solimões, com uma cuia mágica dada por Tanaruê. Maresia é um encantado, filho de um branco com a rainha Aurora, e Bolso-Jará é filho de rei da Turquia. Então você vê que tem todo um contexto folclórico, né, remetendo aí a parte hídrica do Nordeste, Norte, Amazônia, etc. Cara, é uma cultura muito rica. É uma cultura muito rica. Quando eu trato aqui sobre os reinos, eu quero que vocês decorem isso e utilizem. Não, mas eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam que existe dentro do catimbó um vasto conhecimento e fundamentação doutrinária. Porque muita gente leva o Zé como o Zé Pilintra, o vagabundo, que toma a mulher dos outros, fuma maconha e é um transgressor. E não é. Por trás da origem do Zé Pilintra existe todo um contexto histórico, filosófico, religioso, né, que o antecede. E para você entender a origem da malandragem e o porquê, né, da forma de atuação e manifestação dos terreiros, você tem que entender isso, beleza? 11º reino é o reino de Canindé. Este é um reino muito importante. Há quem diga que é por ele que encontramos as explicações e os motivos de existirem os sacrifícios de animais para Jurema. Lembrando que isso aqui não é unanimidade, tá?
Isso aqui se enquadra naquilo que eu falei para vocês de unidade e diversidade, beleza? Vai ter catimbó sacrificando animal para rito catimbozeiro, e vai ter doutrina catimbozeira que afaste isso aí dos seus trabalhos, das suas tradições, ok? É um local onde há a unificação das várias etnias dos índios, em um só local, vivendo em sua harmonia cultural, com suas pagelanças e mitos. Nesse reinado, como o próprio nome diz, quem rege é o rei Canidé, filho de Tupã, senhor das festas, bebidas e da guerra. Então esse reino de Canindé, como vocês viram aí, é um reino onde moram todas as tribos sem nenhum tipo de tribos indígenas, né, sem nenhum tipo de rixa, e onde a energia do sacrifício é mais forte, né? E o último reino, né, que seria o reino dos tronos, onde se encontram os reinados, tronos e potestades no mundo espiritual, local onde vivem e trabalham os anjos de todas as espécies. Nesse reinado trabalham-se com o poder divino através de outra forma mais sutil de magia, o que para os esotéricos seria onde se guardam os dogmas da alta magia. Este reinado é a fonte da purificação da espiritualidade. Desculpa aí pelo erro de grafia. Do culto da Jurema Sagrada. Então esse reino de tronos, o 12º reino, seria o reino mais evoluído, onde a energia seria mais pura e mais sutil, da onde emanaria a energia para os trabalhos, para os diversos reinos e centros, tendas, templos catimbozeiros. Concluindo, então, assim como outras manifestações religiosas e filosóficas creem na pluralidade de existências, o catimbó tem sua maneira particular de descrever e transmitir seu entendimento de para onde vão os espíritos encarnados e de onde eles conseguem se estruturar energeticamente para atuar no plano físico. Logicamente, cada tradição de catimbó, sempre falei isso aqui, tem uma percepção, e é ela que norteará o seu entendimento dos trabalhos em sua casa. Então, eu dei um exemplo aqui de 12 moradas. Como eu falei, tem casas que cultuam 5 moradas, tem casas que cultuam 7 moradas. Pode ter casas que cultuam outras quantidades de moradas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Na minha visão, dentro da unidade e diversidade catimbozeira, assim como eu entendo a unidade e diversidade umbandista, enquanto aquela tradição religiosa estiver te ajudando a se religar com a sua unidade divina, te ajudando a ser uma pessoa melhor, com você mesmo, te ajudando a ser uma pessoa melhor com os outros e te ajudando a ser uma pessoa melhor, útil para a humanidade, cara, se cultua 7 reinos, se acredita em 12 reinos, se acredita em 20 reinos, isso aí para mim é completamente indiferente. Completamente diferente. Se a religião, independente se é catimbó, umbanda, catolicismo, né, pentecostal, se ela está te ajudando a ser uma pessoa melhor para você e para os outros, né, para o mundo, aquela religião está cumprindo a finalidade dela, e eu bato palmas. Beleza? Daqui a pouco a gente se vê no próximo conteúdo. Vamos que vamos.